Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 51. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir-lhe, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu? Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, ao voltarmos mais uma vez na história, lembrando de novo da noite mais tenebrosa de toda a história, a noite em que nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, abandonado e julgado. Senhor bendito, desvenda os nossos olhos para entendermos o peso, o significado e a importância desse julgamento. Ajude-nos a entender, Senhor, que não era só a vida de Jesus que estava sendo julgada ali, mas daquele julgamento dependia a sentença de todos nós aqui. Senhor, ao lembrarmos daquele julgamento, do julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos entender a Tua santa justiça, a nossa dívida para contigo e a oferta maravilhosa do Teu Filho para cobrir toda a nossa culpa e perdoar todo o nosso pecado. Abençoe-me, Senhor, na transmissão da Tua palavra ao Teu povo, e cada um aqui, ao ouvir a Tua santa palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Podemos sentar. Poucas coisas são mais dramáticas do que o julgamento de uma vida sob uma acusação de pena capital. Poucos momentos são mais dramáticos num julgamento como esse, quando o momento em que o réu sobe para depor, e dependendo do que ele falar, a sua vida pode ser ou absolvida ou condenada. Em nenhum momento é mais dramático num julgamento como esse do que aquele em que o juiz pronuncia uma sentença, seja a favor ou contra o réu. Nesta noite, ao refletirmos sobre o julgamento de Jesus pelas autoridades religiosas de Israel, nós veremos que este foi o julgamento mais importante de toda a história, da história de toda a humanidade, que não somente definiu a história de Jesus, mas que definiu a história dos seus discípulos e da sua igreja aqui reunida. Mas este não é o único julgamento sobre o qual refletiremos nesta noite. No relato que acabamos de ler de Marcos capítulo 14, versículos 51 a 72, na verdade nós temos duas cenas paralelas e contrastantes entre si, de dois julgamentos distintos. Primeiro, o julgamento de Jesus, versículos 53 a 65, mas há um segundo julgamento aqui, o julgamento de Pedro, os versículos 66 a 72. E veremos mais adiante o contraste absoluto entre esses dois julgamentos, porque se por um lado, Jesus depois corajosamente em seu julgamento, resultando na sua sentença de morte, por outro lado, Pedro agiu covardemente para fugir da morte certa imposta pelos guardas da casa do sumo sacerdote. E qual é a lição que este texto quer nos ensinar por meio deste contraste, o contraste entre Jesus e Pedro na noite do julgamento oficial de Jesus? A lição é esta: que Jesus Cristo é o Filho de Deus bendito, aquele que foi julgado em nosso lugar para nos absolver da pior de todas as sentenças, a sentença da morte eterna. Como o texto nos mostra isso, e vamos examiná-lo em cada uma dessas duas metades. Primeiro o julgamento de Jesus e depois o julgamento de Pedro. Mas talvez você tenha notado no início da nossa leitura que nós não começamos nesta noite propriamente com Jesus na casa do sumo sacerdote, onde começamos nos versículos 51 e 52, que nos dizem, ainda lembrando dos resquícios aí da prisão de Jesus no jardim do Getsemane, do seu abandono pelos seus discípulos, antes de Jesus ser levado para Jerusalém, para a casa do sumo sacerdote. Diz o texto, no versículo 51, que um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. E quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Bem, quem foi este jovem? E por que o texto faz questão de lembrar dele neste momento e nos dá essa descrição bastante gráfica, visual, de como ele foi preso e como ele fugiu? Ou melhor, como ele fugiu de ser preso. Bem, muitos já tentaram identificar este jovem com diversos personagens diferentes da vida de Jesus. Há quem defenda que é uma descrição do apóstolo João, outros dizem que foi Lázaro, o amigo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, alguns dizem que foi Tiago, o irmão de Jesus, e tem até quem defenda que era o jovem rico, que tinha abandonado Jesus em Marcos 10, mas que reaparece aqui de alguma forma misteriosa. Bem, simplesmente não sabemos quem era esse jovem, porque o texto não diz claramente, e se o texto não diz claramente, é porque não é tão importante assim. Porém, algumas dicas que talvez ajudem a identificá-lo. O texto diz que ele estava usando apenas um lençol de linho, que é curioso, porque todo judeu usava uma túnica completa, com uma vestimenta por baixo e outra por cima. Ele está usando uma roupa aqui leve e improvisada, e o tecido era de linho, era um tecido nobre.
Então temos aqui alguém que vinha de uma família, de linhagem nobre e que improvisadamente seguiu Jesus e os discípulos até o jardim do Getsêmani. Bem, talvez ele seja alguém da família, da casa onde Jesus tinha celebrado a última ceia, uma casa abastada de 2 andares. Lembre-se, Jesus celebrou a Páscoa no 2º andar. Talvez algum jovem quis continuar com Jesus após a Páscoa, seguindo Jesus e os discípulos. E se a tradição cristã mais antiga estiver certa, que Jesus celebrou a última Páscoa na casa de João Marcos, o autor deste evangelho, bem, talvez nós tenhamos aqui uma pequena nota autobiográfica, o autor do evangelho deixando o seu autógrafo, por assim dizer, de uma maneira discreta, se bem que não muito, honrosa, né? Lembrar de si como autor do evangelho, como aquele que teve que fugir nu antes de ser preso, com Jesus e os seus discípulos, mas enfim. Mais importante do que a sua identificação exata, porém, é a função simbólica que este jovem preenche neste momento crucial da história. O que nós temos aqui? Nós temos um seguidor de Jesus, que diferente dos outros discípulos, tentou seguir Jesus mais à frente, mas que diante de uma ameaça de prisão, fez o quê? Partiu, fugiu, nu. E nudez na Bíblia é símbolo de quê? De vergonha e de humilhação. Bem, olhe para o versículo 53 e veja se não há um paralelo aqui entre este jovem que tentou seguir Jesus, mas quando ameaçado fugiu envergonhado, com Pedro, um outro discípulo de Jesus, que também tentou segui-lo mais adiante, mas que quando ameaçado, voltou atrás, humilhado e envergonhado, apesar de vestido. Pois bem, não seria a primeira vez neste evangelho em que temos um personagem próximo de Pedro, que nos diz algo sobre a condição espiritual de Pedro, não é verdade? Talvez você ainda se lembre de Marcos capítulo 8. Antes que Pedro fizesse a sua confissão, ouvimos de um cego de Betsaida, da cidade natal de Pedro, um cego que foi curado em 2 etapas, mostrando a cegueira parcial de Pedro no seu entendimento de Jesus. Em Marcos 10, nós temos o jovem rico, seguido de Pedro, mostrando a questão envolvendo o apego de Pedro à sua vida, à sua integridade física e material. Então temos aqui mais um personagem que é colocado lado a lado com Pedro para nos dizer algo sobre ele. Ele é alguém que tenta seguir a Jesus adiante, mas que quando é ameaçado, não resiste, recua, envergonhado e humilhado. Mas antes de falarmos de Pedro, seu julgamento virá ao final desta passagem, desta noite. Precisamos falar do mestre de Pedro, o julgamento de Jesus Cristo, conforme relatado nos versículos 53 a 65. A história segue então com este último encontro, este embate final, ou a batalha final entre Jesus e os seus arqui-inimigos deste evangelho. Versículo 53: levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei, compondo o que é chamado no versículo 55 de o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era a corte religiosa suprema, máxima dos judeus, que reunia as 70 autoridades da nação de Israel, da elite judaica, para julgar os casos máximos da nação, inclusive este, que sentenciaria Jesus à morte. Uma corte que era reunida e arbitrada pelo sumo sacerdote como o representante máximo, o líder daquele tribunal religioso. E o versículo 54 nos informa que Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, Pedro se arriscando mais que os outros, Pedro indo mais uma milha. Ele está aqui numa postura de bravura, de coragem, ele está correndo perigo de vida ao ficar próximo de Jesus durante o seu julgamento, porque o interesse das autoridades religiosas é de acabar com Jesus, não necessariamente com todos os seus discípulos, mas qualquer discípulo que o seguisse por mais tempo poderia ser um sucessor dele na causa que ele representava, e certamente poderia ser incriminado com Jesus e morto. Então Pedro aqui está numa atitude brava, corajosa,
correndo perigo de vida, e sabendo disso, como veremos mais adiante. Então a cena está montada para nós. Jesus na casa do sumo sacerdote, provavelmente num pátio superior, no andar superior, onde o tribunal se reuniu, e Pedro a uma certa distância, no pátio inferior, acompanhando de longe o julgamento de Jesus. Mas o mais curioso sobre este julgamento, aliás, um pré-julgamento, um julgamento preliminar, ele começa aqui no capítulo 14, mas ele só termina aonde? No início do capítulo 15. Pastor, o que diz o início do capítulo 15? Bem, você já está convidado para voltar domingo que vem para ouvir o restante desse julgamento. Porque apesar de Jesus estar sendo julgado aqui por uma pena capital, os judeus não tinham autonomia para executar os seus réus, só os romanos podiam executar na Judéia. Por isso que Jesus teria que ser encaminhado para uma corte romana no dia seguinte, para então receber a sentença por inteiro. Mas o que esse julgamento preliminar nos mostra é algo muito curioso, porque é um julgamento repleto de irregularidades, sob a ótica da própria lei judaica. Como assim? O texto faz questão de mostrar isso de diversas formas. Por exemplo, segundo a lei judaica, o sinédrio, quando se reunia para julgar um réu, tinha que se reunir no pátio do templo. Mas onde é que o sinédrio está neste momento? Na casa do sumo sacerdote. Irregularidade número 1. Irregularidade número 2, segundo a lei dos judeus, o julgamento do sinédrio tinha que acontecer de dia. Quando é que esse julgamento está acontecendo? De noite, quase à meia-noite, talvez na virada da madrugada. Segundo a lei judaica, não era permitido realizar julgamentos desse tipo, nem no sábado, dia oficial de descanso, e nem em dias de festa. E o que estava acontecendo em Jerusalém nesta noite? A festa da Páscoa, a festa máxima da religião de Israel. Os julgamentos do sinédrio costumavam ocorrer em 2 etapas. Primeiro, uma audiência preliminar, onde testemunhas seriam convocadas, os depoimentos recolhidos, as evidências pesadas, e então numa segunda audiência, o sinédrio então deliberaria para pronunciar a sentença. Só que aqui o julgamento ele é encurtado. As 2 audiências acontecem numa noite só, mostrando a pressa deste tribunal, pressa deste julgamento para correr com a sentença contra Jesus. Outro ponto chave é que era esperado que os depoimentos colhidos fossem coerentes e legítimos. E se o tribunal constatasse que uma das testemunhas estava depondo de forma incoerente e ilegítima, o procedimento certo seria disciplinar a testemunha, suspender o julgamento e muitas vezes anular todo o caso. É o que acontece aqui? Não. O caso não é encerrado, o julgamento avança por pressão do sumo sacerdote, o chefe do tribunal, apesar dos testemunhos serem claramente incoerentes. Olha o versículo 56 e o versículo 59, fazem questão de enfatizar isso, a incoerência e a falsidade das testemunhas. Mas parece que elas estão sendo encorajadas, em vez de serem disciplinadas pelo falso testemunho. Ou seja, parece que o sinédrio dos tempos de Jesus fez estágio na Alerj, no Congresso Nacional ou no Supremo Tribunal de Brasília, porque é tudo a mesma coisa, é uma irregularidade em cima da outra. Eu não sei quem fez estágio com quem. Mas então por que as autoridades do sinédrio insistiram tanto em avançar com esse julgamento, desrespeitando as suas próprias regras, sua própria constituição religiosa? Minha resposta está no versículo 58. É a única acusação clara, embora incoerente e falaciosa, apresentada contra Jesus. Qual foi a acusação? Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. E na verdade, se você for consultar o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, você verá que Jesus não disse nada disso. Jesus não disse que ele destruiria aquele templo em Jerusalém, o templo erguido por Herodes, que era o símbolo da religião de Israel e o símbolo do poder do sinédrio.
O que Jesus de fato disse é que eles é que destruiriam o corpo dele, Jesus, o verdadeiro templo, onde Deus habitava agora, porque Jesus era a presença de Deus encarnado, e que depois de destruírem Jesus, em 3 dias ele levantaria, ele se reergueria, depois de ter sido esmagado pelas autoridades de Israel. Foi isso que ele de fato disse, mas não foi isso que o Sinédrio relatou. Eles voltaram ou torceram as palavras de Jesus para fazer parecer que ele estava se levantando contra o templo e as suas autoridades, como se eles tivessem uma questão pessoal a resolver com eles. Bem, de fato, apesar de Jesus não ter dito isso, essas palavras exatas, nós já vimos Jesus dizendo palavras muito duras e contundentes sobre o templo, no Evangelho de Marcos. Uma coisa o Sinédrio entendeu corretamente, que Jesus veio sim para julgar a religião de Israel, a falsa religião de Israel, e para destituir o templo como o centro da religião do povo de Deus. Talvez você se lembre do capítulo 11, quando Jesus adentrou o templo, revirou as mesas e perguntou, ou melhor disse, afirmou que eles tinham feito da casa dele, da casa de Deus, um covil de ladrões. No capítulo 12, ele confrontou as autoridades de Israel com aquela parábola, e eles entenderam que era contra eles que ele estava ensinando. E no capítulo 13, Jesus tinha dito claramente aos discípulos que o templo em Jerusalém seria destruído, sim. Então sim, Jesus já tinha pronunciado palavras de juízo contra o templo, e por isso as autoridades estavam nervosas, porque seria o fim do poder deles e de toda a autoridade deles. Mas qual é a ironia de tudo isso, gente? Enquanto Jesus veio para julgar o templo e destituir as autoridades religiosas de Israel, são elas que pensam aqui que podem destituir Jesus do seu reino e julgar o rei, o novo rei de Israel. O que fica bem claro na sequência do texto. Acompanhem comigo a partir do versículo 60. Nós vemos o sumo sacerdote, o chefe deste tribunal religioso, irritado, frustrado. Os testemunhos, os depoimentos não batem, a sentença não sai, então ele decide tomar a sessão em suas próprias mãos, para dar um jeitinho, para tentar forçar Jesus a falar algo que o comprometa, e o condene, e o incrimine de uma vez por todas. Então, dirigindo-se diretamente a Jesus, versículo 60, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? E o que Jesus faz? Nada, ele fica em silêncio. E o silêncio de Jesus diz volumes aqui. Primeiro, com o silêncio dele, Jesus está julgando o sumo sacerdote, dizendo em outras palavras, sem palavras: eu não vou participar disso aqui, eu não vou me rebaixar a essa corrupção, a este tribunal irregular. O silêncio de Jesus é uma condenação do sumo sacerdote e de todo o sinédrio, mas também já é um anúncio de como Jesus seguiria até o fim para a cruz, calado, mudo, sem levantar a voz contra os seus algozes, como Isaías tinha profetizado no capítulo 53 do seu livro, que ele seguiria mudo para o matadouro. Bem satisfeito, o sumo sacerdote decidiu tentar mais uma vez. Versículo 61. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E a pergunta aqui é muito precisa e muito tendenciosa. O sumo sacerdote escolheu suas palavras cirurgicamente. Ele escolheu o título Cristo, que significa o quê? Messias. Lembre-se da expectativa de Israel por um Messias, um ungido, um rei, um descendente da família de Davi, que ocuparia o trono de Israel, que traria para a terra o reino de Deus, que aniquilaria os inimigos de Deus de uma vez por todas. Considerado um filho de Deus, um filho do Deus bendito. Por que o sumo sacerdote faz a pergunta assim? Não porque ele cresce que Jesus fosse o Messias, ou que ele pudesse preencher o posto de Messias, mas porque
se o sumo sacerdote conseguisse incriminar Jesus como um Cristo, um Messias, um pretendente a um trono, ficaria mais fácil de forçar a mão dos romanos contra Jesus, porque os romanos não queriam outros reis, outros pretendentes ao trono nas suas terras. Então o sumo sacerdote lança um dardo cirúrgico aqui na direção de Jesus, milimetricamente calculado, para ver se Jesus então capitula, confessa finalmente que ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito. E aí nós chegamos ao momento mais dramático e mais surpreendente do julgamento de Jesus, porque até aqui, até o versículo 62, não sei se você notou, o réu ficou calado, exerceu o seu direito de ficar em silêncio. Mas quando Jesus fala, quando ele interrompe o seu silêncio nesse julgamento, ele faz muito mais do que isso. Ele interrompe um silêncio que ele mesmo impôs sobre todos ao seu redor ao longo deste evangelho, dos demônios aos discípulos. Ao longo do evangelho de Marcos, nós ouvimos Jesus dizendo: não digam nada, fiquem calados, não revelem quem eu sou. E pela primeira vez neste evangelho, e justamente na frente dos seus algozes, Jesus surpreende a todos, finalmente reconhecendo publicamente quem ele é. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E o que ele responde? Eu sou eu mesmo. E então ele deu mais um passo, mais surpreendente ainda. Não satisfeito em somente dizer que ele era o Cristo, versículo 62, ele acrescentou: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O que isso significa? O que Jesus quis dizer com essas palavras? Bem, ele pegou palavras de momentos distintos da história do povo de Deus e de textos muito significativos. Ele pegou palavras primeiro da profecia do livro de Daniel, capítulo 7, que falava de um filho do homem que viria sobre as nuvens, enviado por Deus, com a autoridade do próprio Deus, para julgar as nações e todos os inimigos de Deus na terra. E ele usou palavras vindas do Salmo 110, versículo 1, o texto mais citado no Novo Testamento, do Antigo Testamento, o texto que diz que o Senhor, o Cristo, ele se assentaria à direita de Deus, para reinar com Deus sobre os seus inimigos. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo: eu não sou apenas o Cristo, o Rei prometido, eu sou aquele enviado por Deus, com a própria autoridade de Deus, igual a Deus, para julgar as nações e os meus inimigos, inclusive vocês, meus inimigos, que são inimigos de Deus. Você, Sinédrio, que se acha tribunal de Deus aqui na terra, eu vim agora para julgá-los com a autoridade de Deus, porque eu sou o próprio Deus em carne. Então você vê o que Jesus fez aqui? Muito intencionalmente, com esta única afirmação, Jesus desencadeou toda a reação irada do sumo sacerdote e do sinédrio reunido para julgá-lo. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, tanto que qual foi a reação? Versículo 63, o sumo sacerdote rasgando as próprias vestes, num sinal de ultraje, num sinal de afronta, perguntando: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Porque aos ouvidos dele e de todos ali, Jesus tinha se igualado a Deus, tinha se colocado no mesmo patamar que Deus. E qual era a sentença para alguém assim? Morte. Qualquer um que se igualasse a Deus era passível de morte. O acusaram de blasfêmia, o sentenciaram à morte, sendo que os romanos é que teriam que executar essa sentença, e então o ridicularizaram como um falso profeta. Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Agora veja a ironia disso, porque a ironia é tremenda. O sinédrio aqui, não podendo tirar a vida de Jesus na hora,
decide humilhá-lo, zombar dele, envergonhá-lo como um falso profeta. Daí a zombaria: profetize. Só que ao fazer isso, eles estão cumprindo as palavras proféticas de Jesus no capítulo 10, quando Jesus disse para os discípulos que as autoridades de Israel cuspiriam nele, zombariam dele. Olha a ironia, eles estão zombando dele como um falso profeta, e ao fazê-lo estão confirmando que Jesus é um verdadeiro profeta, que as suas palavras se cumprem sim. Então a pergunta é: quem é que está blasfemando aqui? É Jesus ou o Sinédrio? É o Jesus que tem razão para dizer que é igual a Deus, ou é o Sinédrio que está rejeitando o Filho de Deus? Quem está blasfemando e quem merece a morte aqui? É Jesus ou o Sinédrio? Olha a ironia, ao sentenciarem Jesus à morte, o Sinédrio está batendo o martelo sobre a sua própria sentença de morte. Eles acham que estão julgando Jesus, são eles que estão sendo julgados por Jesus. Não é espetacular virada de mesa? E eles não viram, e eles não entenderam o que estava acontecendo. Bem, o que toda esta cena do julgamento de Jesus tem a nos ensinar? Muitas lições. Como já dissemos, o julgamento de Jesus pelo Sinédrio naquela Páscoa foi único na história e definiu o restante da história da humanidade. Por quê? O que Jesus nos disse aqui? Que Ele veio da parte de Deus, sendo igual a Deus em autoridade, sendo apontado por Deus como o Filho do Homem, com autoridade para julgar as nações, para julgar os povos, para julgar os seus inimigos. Foi o que Ele disse. Mas o que está acontecendo aqui com Ele? O que veio para julgar está sendo julgado. O que veio para condenar os inimigos de Deus está sendo condenado pelos inimigos de Deus. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo algo que nunca aconteceu e nunca acontecerá em nenhum outro julgamento da história da humanidade. Onde você já ouviu de um julgamento onde um juiz decreta sentença contra um réu, uma sentença justa, e então envia o filho dele, o filho do juiz, para cumprir a sentença no lugar do réu? Você já ouviu de uma coisa dessa? Você já ouviu falar de um julgamento como esse? E é isso que está acontecendo aqui. Deus Pai, perfeito em justiça e santidade, detentor do direito para julgar toda a humanidade, que já tinha sentenciado a raça humana à morte por rebeldia contra Ele, fez o que aqui? Enviou o seu Filho para tomar sobre si a pena que era nossa, para se transformar réu em meu lugar e em seu lugar. Nós que não merecíamos isso, nós não merecíamos o favor do juiz, nós não merecíamos a absolvição do juiz, muito menos esse ato substitutivo de justiça, alguém tomando o nosso lugar, e esse alguém era o próprio Deus encarnado. Você já ouviu de uma coisa dessas? Você já ouviu de um julgamento como esse? Nunca, e nunca ouvirá, porque ele foi único e não se repete mais. E é isso que se chama Evangelho. Esta é a mensagem que nós pregamos e celebramos todo domingo neste lugar. Esta é a mensagem que os cristãos deste salão foram chamados para representar e ensinar. Se você nunca ouviu o Evangelho é isso, esta mensagem de um justo juiz, que tinha todo o direito de condenar à morte a raça humana, mas que enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar, assumir a nossa pena, para que nós não morrêssemos eternamente, não fôssemos condenados, e que merece agora a nossa rendição, nosso arrependimento, a nossa fé. Se você nunca ouviu essa mensagem, se você ainda está confuso, passou juiz, tribunal, sentença, o que é isso? Fique mais um pouco depois do culto, converse comigo, converse com o pastor Marcelo, converse com qualquer crente neste salão, e teremos o prazer de explicar o Evangelho para você. Mas você que já creu, leve este Evangelho. Esta é a mensagem que você foi chamado para anunciar para os seus parentes, amigos, vizinhos. Estas são as boas notícias. Você não precisa mais enfrentar o juiz, você não mais precisa enfrentar a justa ira de Deus, porque o Filho de Deus tomou esta ira sobre si, para que eu e você fôssemos perdoados, salvos, absolvidos eternamente. Isso sim são boas notícias.
Mas se você ainda não creu, você ainda tem um encontro marcado com o juiz. Um dia você estará lá perante ele. Todos nós, aliás. Não é só o Sinédrio, todos estarão lá vendo o Filho do Homem, quando ele vier sobre as nuvens com poder e glória, para julgar todas as nações, todos os povos, vivos e mortos, absolvendo os que se arrependeram e creram nele, e julgando os que rejeitaram a sua oferta de graça e perdão. Então quem você diz que é Jesus? Porque a sua resposta define não só o resto da sua vida, define a sua eternidade. Como bem resumiu C.S. Lewis, grande autor cristão do século XX, dadas as evidências claras e contundentes do Evangelho, você só tem uma de 3 opções. Ou você crê que Jesus é maluco, porque só um maluco diz que é Deus e que tem autoridade para Deus para julgar os povos, ou ele é um mentiroso, ou ele é o Messias prometido. Maluco, mentiroso ou Messias prometido, e não há outra opção. Ele mesmo disse: eu sou Cristo, eu sou o Filho do Homem, vindo para julgar a todos e salvar os que me reconhecem. Mas apesar do julgamento de Jesus ser único, irrepetível na história, é importante salientar, observar, meus irmãos e irmãs, que aonde quer que o Evangelho de Jesus Cristo for fielmente pregado e anunciado, como tem sido ao longo da história, haverá oposição, haverá rejeição, haverá perseguição, tal qual o nosso mestre sofreu nas mãos do Sinédrio. Em muitos países hoje ao redor do mundo, especialmente no continente africano e asiático, há dezenas, há centenas de lugares onde milhares e milhares de cristãos têm sido arrastados perante tribunais semelhantes a este que Jesus enfrentou. Tribunais totalitários, tribunais arbitrários, alguns de natureza religiosa, outros de natureza política, para julgar cristãos que dizem crer em Jesus e que não abrem mão da sua confissão. Pessoas que estão dispostas a dar a sua própria vida por amor a Jesus, que amam mais a Jesus do que a própria vida, sendo injustamente e irregularmente julgados, tal qual Jesus foi julgado irregularmente pelo Sinédrio. E pasme, são justamente nessas nações onde há perseguição ao Evangelho, onde o cristianismo cresce mais rápido e cresce mais. Porque, como disse o antigo pai da igreja Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Agora, não pense que por viver no Brasil e no Ocidente em pleno início de século XXI, você está isento da rejeição, da hostilidade da nossa cultura ao Evangelho. No próprio Ocidente do qual fazemos parte, o cristianismo tem sido a religião mais atacada, mais perseguida e mais julgada. Não necessariamente por elites religiosas e políticas como esta aqui do Sinédrio, mas por uma elite pensante, uma elite acadêmica, uma elite cultural empenhada em destruir o testemunho do Evangelho, tanto quanto o Sinédrio esteve empenhado em destruir aquele que é o centro do Evangelho, Jesus Cristo. E os ataques à fé cristã hoje não são menos mesquinhos do que os ataques proferidos pelo Sinédrio contra Jesus. São acusações falsas, são argumentos incoerentes, mas que arrastam muitos. Por exemplo, quem aqui já ouviu que o cristianismo é uma religião de uma elite opressora? Alguém? Qual a ironia disso? Desde o seu nascedouro, o cristianismo cresceu principalmente entre as massas pobres, entre os excluídos, e sempre foi rejeitado pelas elites. Então, como é que o cristianismo pode ser uma religião de uma elite opressora? Se são as elites que descreem no Evangelho, e são as massas que abraçam o Evangelho. Ou quem já ouviu que o cristianismo é uma religião repressora e opressora que escraviza os marginalizados? Alguém? Que irônico,
Porque na história o cristianismo foi a religião que mais fez por crianças, por mulheres, pelos marginalizados, pelos desafortunados, nos países onde ele se estabeleceu. Quem já ouviu falar que o cristianismo é uma religião intolerante? A ironia é que os países onde mais existe liberdade de expressão são justamente os países onde o cristianismo mais se estabeleceu. E onde ele está mais ausente é onde tem menos liberdade de expressão. Ou quem já ouviu que o cristianismo é uma religião que promove o atraso moral e cultural? Que cristianismo é sinônimo de atraso. Que ironia. Porque na história o cristianismo, por onde se estabeleceu, foi o que mais desenvolveu culturas nos aspectos político, econômico, social, educacional, jurídico, a ponto de você não conseguir contar a história do Ocidente sem falar em cristianismo. E até os historiadores descrentes, os honestos, reconhecem isso. Eu não estou dizendo que os cristãos são perfeitos, eu não estou dizendo que a igreja seja perfeita, ela não é. A própria Bíblia diz que nós cristãos somos muito imperfeitos, somos capazes de cometer grandes falhas, como já cometemos ao longo da história. Mas o cristianismo tem esse impacto positivo sobre a história e sobre a cultura, justamente porque ele é a única religião do único e verdadeiro Deus, que se revelou neste livro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas não é porque funciona que o cristianismo é verdadeiro. O cristianismo é verdadeiro porque ele é verdadeiro e também funciona. Ele é verdadeiro porque ele é verdadeiro e ponto. E é justamente o cristianismo que vem sendo tão atacado e perseguido hoje, por ser uma religião que abrange toda a vida e que por isso incomoda os sistemas, as religiões, os governos e as ideologias que querem um controle sobre a mente, o coração e a vida das pessoas. Agora, se você for afirmar isso na faculdade, eu não te prometo bolsa, aplausos e um convite para palestrar no DCE. Duvido disso. Afirmar e defender isso em nosso tempo não é nada popular, não é atraente, pode resultar em graves consequências para você, seja na faculdade, seja no laboratório, no escritório, na empresa, ou até mesmo entre a sua família. Mas eu pergunto, será que nós estamos prontos para defender a nossa fé em Cristo com a mesma coragem, com a mesma bravura, com o mesmo sacrifício que os nossos irmãos cristãos estão defendendo a fé perante tribunais marciais por todo o Oriente, por todo o continente africano e asiático? Quando chegar a nossa hora, nós estaremos prontos para defender a fé diante dos nossos adversários e opositores? Porque se nós não estamos dispostos a morrer pela nossa fé, então nós não estamos prontos para viver pela nossa fé. Se você não estiver disposto a morrer pela sua fé e a sofrer as mortes diárias, não é só a grande morte, as pequenas mortes, a rejeição de um amigo, de um professor, de um empregador, de um colega, de um parente. Quem não está disposto a morrer pela sua fé, não está pronto para viver pela sua fé em Cristo. Não foi isso que Jesus disse lá em Marcos 8? Volte comigo algumas páginas, Marcos 8, versículos 34 a 38. Marcos 8, 34 diz: Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não poderia ser mais claro, não? Quem quiser guardar a sua vida, o seu emprego, o seu status, ou sua reputação,
na faculdade, no trabalho, no escritório, onde for. Quem amar essas coisas mais do que a Cristo, não é digno de seguir a Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Pois bem, mais alguém ouviu essas palavras ditas por Jesus? Alguém nessa história estava lá quando Jesus disse essas palavras de Marcos 8? Alguém ouviu Jesus falar essas palavras da sua própria boca e mesmo assim não esteve pronto para defender Jesus quando era a hora para morrer com ele? E quem é essa pessoa? Pedro. É sobre ele que precisamos falar brevemente, voltando para Marcos capítulo 14. Tendo visto o julgamento de Jesus, falta-nos olhar brevemente para outro julgamento, o segundo desta noite, o julgamento de Pedro. Marcos 14, 66 a 72. E como já apontamos mais cedo, quando você coloca essas duas cenas lado a lado, o julgamento formal de Jesus pelo sumo sacerdote e pelo sinédrio, e o julgamento informal de Pedro pela criada e pelos guardas no pátio inferior da casa do sumo sacerdote, o contraste não poderia ser mais gritante. É luz e trevas, não tem comparação. Se por um lado Jesus, por 3 vezes, talvez você tenha notado isso, por 3 vezes, ele resistiu corajosamente às falsas acusações feitas contra ele, e por outro lado, 3 vezes Pedro não reconheceu as verdades ditas sobre ele. Ele de fato era um seguidor de Jesus. Se Jesus enfrentou corajosamente as autoridades máximas de Israel, o sinédrio e o sumo sacerdote, você viu a ironia? Pedro não conseguiu enfrentar uma mísera criada da casa do sumo sacerdote, covardemente recuando diante de uma criada, não conseguindo confirmar que ele era de verdade um seguidor de Jesus. Se Jesus confessou a verdade a seu respeito diante do sinédrio, resultando na sua sentença de morte e na injúria dos seus adversários, Pedro, para se livrar de uma sentença de morte resultante da sua associação com Jesus, quando ele falou certamente não conheço, alguém disse: opa, tem sotaque galileu aqui, e só tem um tipo de gente que anda com Jesus, são os galileus. Esse aí tem cheiro, tem som de seguidor de Jesus. Em vez de confessar a verdade e de sofrer a injúria, Pedro negou pela 3ª vez, a ponto de se amaldiçoar, versículo 71, e jurar que jamais conheceu a Jesus. E nós já vimos mais cedo nessa história que nem mesmo as blasfêmias, a zombaria e os cuspes do sinédrio fugiram dos planos de Jesus. E seria diferente com as palavras de Pedro? Até mesmo a rejeição de Pedro. E isso depois que o galo cantou a 2ª vez. Tudo isso Jesus já tinha profetizado mais cedo naquela mesma noite, no capítulo 14, versículo 30. Jesus não foi pego de surpresa por Pedro, e o texto deixa isso claro, versículo 72. Depois que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Então Pedro arrocha, Pedro confessou, Pedro forte, Pedro valente, Pedro que disse que não abandonaria Jesus, Pedro que disse que morreria com Jesus se fosse necessário. Pedro, justamente Pedro, chorou que nem uma moça, chorou amargamente, porque viu que traiu a Jesus. Agora, se você for um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo,
Muito provavelmente você já esteve, ou talvez esteja hoje numa posição muito semelhante à de Pedro. Você também, como eu, já se omitiu. Você já se calou. Você já deixou de confessar, como eu, muitas vezes, com clareza e com coragem, perante parentes, perante amigos, perante vizinhos, perante colegas. Colegas que ridicularizaram e ridicularizam a fé cristã, que fazem pouco do Evangelho. Você, como eu, já recuou e já deixou de defender claramente e corajosamente o Evangelho de Jesus. Já deixou de falar claramente da sua esperança em Jesus, como Pedro deixou de fazer aqui. Você também, como eu, já demonstrou posturas e comportamentos que envergonham o nome de Jesus Cristo, que depõem contra a sua fé no Senhor. Talvez no seu casamento, talvez perante seus filhos, outros parentes, vizinhos, irmãos dessa própria igreja. Posturas, palavras, pensamentos indignos de um servo de Cristo, seja por comodismo, seja por pressão externa ou por fraqueza interna. Falhas no lar, falhas no trabalho, falhas no seu cotidiano, falhas isoladas, falhas recorrentes. Você também, como eu, já foi humilhado e já foi envergonhado e surpreendido pelo pecado, tanto quanto o apóstolo Pedro. Mas se você for um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, alguém que nasceu de novo e habitado pelo Espírito Santo, eu creio que hoje o Senhor está convencendo você dos seus pecados, assim como me convenceu nesta semana. Está mostrando de novo a vergonha e a humilhação do seu pecado. Mas mais que isso, eu creio que Deus quer renovar o seu perdão sobre a sua vida e te trazer nova esperança. Há esperança para você e para mim, pecador. Não importa quão grande, quão terrível seja o seu pecado. Sabe por quê? Porque houve esperança para Pedro. Sim, houve perdão para Pedro. Justamente Pedro, este Pedro, que disse que não negaria Jesus e negou, 3 vezes negou. Houve esperança para ele. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que voltou atrás da sua confissão e que teve a sua alma exposta à vergonha, tal qual aquele jovem no início dessa história foi exposto, sua vergonha exposta. Você sabe quem se tornou Pedro? Pedro se tornou, pela graça de Deus, pelo perdão de Deus e pela misericórdia de Deus, no grande pregador Pedro, no grande líder da igreja Pedro, o corajoso, o que pregou perante as multidões em Jerusalém, o que seria apresentado de novo ao Sinédrio no livro dos Apóstolos, mas que desta vez confessaria corajosamente, sob risco de morte, que conhecia Jesus, que seguia Jesus, que servia Jesus, sem ter medo de mais ninguém. Então, se houve esperança para Pedro que terminaria a sua vida numa cruz, crucificado como o Senhor Jesus, eu te pergunto, não há esperança para mim? Não há esperança para você, pecador? Há esperança. E por quê? Porque houve esperança para Pedro, porque há esperança para mim e porque há esperança para você. Porque outro jovem, de 33 anos de idade, também foi envergonhado, também foi humilhado em meu lugar e no seu lugar. Ele foi envergonhado nu e exposto numa cruz. Jesus Cristo é este homem. O seu sacrifício é suficiente para cobrir a minha vergonha e a sua vergonha, a vergonha do meu pecado e do seu pecado. E o poder de Jesus é capaz de fazer de mim e de você, miseráveis pecadores, grandes, fiéis e corajosas testemunhas do Evangelho, para a glória do seu nome nesta terra. Assim seja. Vamos orar.
Senhor bendito, quem somos nós? Nada podemos esconder de Ti. Tu nos conheces por inteiro. Estamos desnudados perante Ti, Senhor. Tu conheces cada canto da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Tu sabes, Senhor, muito bem de quantas maneiras e quantas vezes nós falhamos e fracassamos na nossa confissão, na nossa conduta, na nossa obediência a Ti. Mesmo nós que nos apresentamos a este mundo como discípulos de Jesus, crentes no Evangelho, ainda somos miseráveis pecadores, carentes do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, por nos confrontar de novo com a vergonha dos nossos pecados. Mas, Senhor, obrigado por nos lembrar daquele que tomou sobre si a nossa vergonha, a vergonha de todos nós, pecadores, e de todos os nossos pecados, quando Ele foi humilhado e envergonhado, exposto nu no madeiro no Calvário. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de infiéis, Jesus Cristo foi fiel. Te agradecemos porque apesar de nós recuarmos, Ele avançou. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de medrosos, o nosso Senhor foi valente e corajoso até a morte, morte de cruz, e tomou sobre si toda a nossa condenação, não só para nos perdoar os nossos pecados, mas para nos transformar em verdadeiros servos Teus, em testemunhas corajosas do Teu Evangelho nesta terra. Tu fizeste isto por Pedro, Senhor. Tu fizeste isso por mim um dia. Tu já fizeste isso por tantos aqui, mas eu sei que ainda há outros tantos entre nós que ainda não sentiram a vergonha do seu pecado, ainda não se viram pecadores carentes do Teu perdão e da Tua graça. Eu te peço, portanto, Senhor, que Tu possas abrir os olhos destes entre nós, que ainda não confessaram os seus pecados a Ti, não confessaram a sua necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo. E nesta noite que possam correr para os braços do Redentor, em busca de perdão, misericórdia e graça, em busca daquele, do único que pode cobrir a vergonha e a nudez das suas almas. Ó Senhor, vem conquistar esses corações para Ti, pelo poder do Teu Evangelho, para a glória do Teu santo nome. Mas vem fazer de todos nós, Senhor, especialmente de nós, seguidores do Evangelho, testemunhas mais fiéis, testemunhas corajosas diante de uma cultura, de uma sociedade que cada vez mais nos hostiliza, se opõe a nós, faz pouco da nossa fé, ridiculariza e zomba o nosso Redentor. Senhor, que nós não recuemos 1 centímetro sequer na nossa confissão de Cristo. Aconteça o que nos acontecer, faze desta igreja uma igreja fiel no testemunho do Evangelho. Faze de mim e da minha casa, de mim e da minha esposa e dos meus filhos, fiéis testemunhas do Teu Evangelho. Fortalece a Tua igreja no Ocidente e no Oriente, seja em países livres ou em países perseguidos. Fortalece-nos, Senhor, nesse século mau, nesses dias maus, a sermos fiéis, custe o que nos custar, pela Tua graça que opera em nós, para a glória do Teu santo nome. Enche-nos do Teu Espírito, o mesmo Espírito, Senhor, que capacitou o nosso Senhor Jesus Cristo para ser fiel na hora da provação. Faze de nós também, pelo Teu Espírito, servos fiéis, embaixadores fiéis deste Evangelho, para a salvação dos perdidos ao nosso alcance e para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.